Fala minha rapaziada, saudações rubro-negros, Vinícius Gaspar aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está ganhando força nos bastidores do Flamengo, que eu já venho pensando há bastante tempo e que agora parece que acordaram lá dentro. O Flamengo começa a olhar para o mercado de futebol argentino. Bom, a América do Sul tem duas grandes potências, uma potência o Brasil, a outra a Argentina. O restante são menores, tem sua importância histórica também no futebol, mas são países menores e é a Argentina que a gente tem que olhar com mais carinho, já que no Brasil a gente já está inserido, já conhece esse mercado, já está emprestando e negociando, comprando jogadores, já entende muito bem o que acontece aqui. O Flamengo precisa também olhar para o mercado argentino, entender o que está acontecendo lá e de repente ganhar força, ser um parceiro de possíveis clubes para algumas coisas que a gente vai falar no vídeo de agora. Mas antes, deixa eu te fazer aquele pedido clássico. Se é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, dá o like, vai. Quando você dá o like, é uma forma de você patrocinar esse vídeo, me ajudar a fazer com que esse canal cresça. Se inscreve, claro, e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Bom, Vinícius, por que o Flamengo tem que começar a pensar em investir na Argentina? O que é? Botar dinheiro em algum clube lá? Vai comprar um clube na Argentina? Não. Uma das fontes de renda mais importantes do Flamengo hoje são as suas categorias de base. Muitos jogadores saem dela para o seu time principal. A gente consegue elencar no nosso time hoje Hugo, Lázaro, João Gomes, que para mim é titular absoluto. Enfim, o Flamengo sempre teve uma tradição, mantém uma tradição de formar grandes jogadores e mais do que isso, também de vender muitos jogadores e esses jogadores gerarem uma receita importante para que o clube fique cada vez mais forte. Foi assim, foi através das suas categorias de base que o Flamengo se reestruturou, pagou suas dívidas, foi com vendas de Vinícius Júnior, Paquetá, Renier e por aí vai. Foram vários jogadores aí nos últimos tempos, Sami, tem muito jogador. O Flamengo consegue vender e vender bem, que agora, estando cada vez mais estruturados financeiramente, os clubes da Europa sabem que não vão vir aqui com qualquer dinheiro e levar os jovens jogadores, então o Flamengo vende cada vez melhor e suas categorias de base têm uma importância muito grande para o fortalecimento do clube nos últimos anos. Tá, e o que faremos aí na Argentina que tem a ver com a nossa categoria de base? Bom, hoje o Flamengo tem muitos jogadores que são promissores, que têm qualidade, mas que não conseguem ou não têm nível ou maturidade ainda para frequentar o elenco principal. Vou citar alguns casos aqui. Bom, até 2 anos atrás, por exemplo, o João Gomes não era ainda um jogador confiável. Nesses 2 anos, ele ficou aí num limbo, quase foi emprestado, já teve possibilidade de negociação, quase que vai embora. Agora que ele começa a dar alguns frutos. Como ele, ou de repente com menos maturidade ainda do que ele, apareceu aí no Flamengo nos últimos tempos, nós temos vários outros. Hoje o Flamengo tem alguns jogadores emprestados. Eu vou ler para vocês alguns nomes. Por exemplo, o Ramon, lateral esquerdo, está emprestado ao Red Bull Bragantino. O Tuller está emprestado ao Montpellier, que é o clube francês. Montpellier que está na dúvida se compra ou não em definitivo o jogador. É possível que não compre, mas esse empréstimo já foi bom. Ele já teve uma experiência europeia, pode voltar mais valorizado, deve voltar mais valorizado do que foi. O Gabriel Noga, que está no Atlético, está emprestado ao Atlético Goianiense, que tem 20 anos. O Gabriel Batista, goleiro, fez algumas partidas boas, inclusive, pelo time titular do Flamengo. Está no Sampaio Correia. Hoje ele tem valor de mercado de 1 milhão de euros. O Hugo Moura, volante, está no Atlético Paranaense. Nós temos outros aí. Temos o Richard Rios, que está no futebol mexicano. Temos o Vitor Gabriel, que está no Juventude. Enfim, temos uma série de jovens jogadores que hoje não integram o elenco principal, já que o elenco principal tem um nível maior, mas que de repente no futuro podem vir a integrar. Eu sei que vai ter muita gente falando, olha, eu preferi o Ramon aqui do que o Felipe Luiz, ou do que... Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora. O que eu quero dizer o Flamengo tem uma base promissora, tem bons jogadores, e esses jogadores muitas vezes acabam se perdendo por estarem sendo emprestados exclusivamente para times brasileiros e acabam nesses times brasileiros não tendo uma qualidade de treinadores, não tendo uma qualidade de infraestrutura para o seu máximo desenvolvimento tático, técnico, psicológico. Então, o que acaba acontecendo? De repente um jogador como vamos citar aqui o Gabriel Noga, vai para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense se enfia numa crise lá, troca de treinador, entra um treinador brasileiro
Imagina, se nos grandes clubes os treinadores brasileiros já não são grande coisa, imagina no Atlético Goianiense, no Sampaio Corrêa, no Atlético Paranaense, que também tem uma série de mudanças bruscas. Até bem pouco tempo o Atlético Paranaense estava dirigido pelo Alberto Valentim. Como algum jogador vai se desenvolver sendo dirigido pelo Valentim? É uma coisa muito complicada. Então, o que eu quero dizer é, o Flamengo deixou de pensar em emprestar jogadores exclusivamente para o mercado brasileiro. Por causa disso também, esses jogadores eles acabam não evoluindo o que deveriam evoluir, já que tem um comando técnico e tem uma infraestrutura de pior qualidade do que teria no próprio Flamengo. E também pelo seguinte, por exemplo, o Hugo Moura está no Atlético Paranaense e ajuda o Atlético Paranaense a avançar em várias competições. Por exemplo, o Atlético que eliminou o Flamengo em Copas do Brasil recentes, o Hugo Moura pode ajudar o Atlético a ir avançando, de repente até uma semifinal, quem sabe. Chega lá na semifinal, aí você pode me dizer, mas tem no contrato, ele não pode jogar. De qualquer forma, ele já ajudou o clube a chegar nessa posição e que vai enfrentar o Flamengo num confronto que pode acontecer diversas coisas, inclusive o Flamengo ser eliminado. Então, ainda tem essa questão, o Flamengo acaba fortalecendo rivais. O Red Bull Bragantino é um time hoje que aspira a lutar pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo empresta o Ramon, que é um lateral muito promissor para esse time, e talvez com ele, com o encaixe dele lá, o Red Bull tenha força, de repente, para lutar para ser campeão, mesmo não jogando as partidas contra o próprio Flamengo. Então percebam que ainda existe essa possibilidade de dificuldade. E aí o Flamengo começa a olhar para o mercado argentino e vê ali bons sinais de treinadores com mais qualidade, com um campeonato também muito competitivo, um campeonato com muitas alternativas táticas e técnicas, e com times que disputam a Libertadores que de repente teriam vagas para esses atletas. Então vamos dar uma olhada nesses times. Hoje, além de Boca e River, que são os dois times principais, esses aí o Flamengo não vai ter parceria porque eles são rivais nossos aí diretos no cenário sul-americano. Nós temos o Colón, o Vélez Sarsfield e o Talleres. Então quando a gente vai, o Talleres que está no grupo do Flamengo, inclusive, a gente viu um time organizado dentro de campo, mas com uma qualidade técnica baixa, aí fica difícil competir com o clube rubro-negro. Então quando a gente olha o time de campo, a gente vê que tem um bom trabalho sendo feito, trabalho feito por um português, um promissor português chamado Pedro Caixinha. Então percebam a diferença? Ali existem trabalhos técnicos e táticos com mais qualificados. De repente um Ramon emprestado a um treinador desse tipo, ele evoluiria mais nas questões táticas, ele já teria uma experiência com um treinador português, ele jogaria um campeonato argentino que é mais duro, de repente ele ganharia mais questões assim de ser mais aguerrido dentro de campo, e além disso ele também teria uma experiência na principal competição sul-americana, na Libertadores. Então o Flamengo faria um amarre geral. E ele não estaria emprestado para um campeonato de menor porte, por exemplo, Sampaio Corrêa, que vai disputar uma segunda, ou um time que vai disputar a terceira divisão. Ele vai disputar um campeonato argentino que tem muita visibilidade na Europa e ainda disputar partidas na Copa Libertadores da América. Então essa é a intenção ao Flamengo olhar para o mercado argentino como um possível destino para esses jovens jogadores. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta. Quando a gente vai olhar, por exemplo, aí eu gosto de olhar se realmente esses jogadores teriam espaço nesses clubes. O Vélez hoje, até derrubei aqui derrubei o mouse, derrubei tudo, mas vamos lá. O Vélez hoje tem um elenco avaliado em 41 milhões de euros. 41 milhões de euros, com jogadores custando em média na casa 1 milhão, 2 milhões de euros. O Ramon hoje tem valor de mercado avaliado em 2 milhões e meio de euros, isso tudo pelo Transfer Market, gente. É claro que o Flamengo não vende o Ramon por 2 milhões e meio de euros hoje. O Ramon tem um valor maior na hora da prática da negociação. Mas o Transfer Market faz uma avaliação geral, e é por isso que eu estou usando ele como referência. Então percebam, o Ramon chegaria no Vélez e teria vaga para jogar, disputaria partidas importantes da Libertadores, poderia avançar aí na competição. E o Flamengo tem uma valorização tanto do ponto de vista técnico, recebendo depois um jogador mais experiente, mais rodado, com experiência no Campeonato Argentino, com experiência em Libertadores, enfim, com jogos importantes já na carreira, e também valorização financeira, já que o Campeonato Argentino é um campeonato importante, visto por toda a Europa, a Libertadores é um campeonato importante, essa não precisa nem se falar. Então percebam como esses empréstimos eles seriam mais qualificados do que de repente colocar em um time mediano para baixo aqui no futebol brasileiro,
que acaba sendo uma incerteza do desenvolvimento do atleta, ou em times fortes do Campeonato Brasileiro que podem inclusive atrapalhar as nossas próprias aspirações aí na competição. Bom, diz aí pra mim aqui nos comentários, o que você acha? Você acha que o Flamengo deve tentar estreitar esses laços com o futebol argentino ou deve permanecer emprestando jogadores aqui para o mercado brasileiro, onde está mais próximo, consegue observar com mais qualidade? Esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Se é rubro-negro, já deixa seu like. Tem que deixar o like, que é a forma com que você patrocina esse canal, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva, acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão. Valeu!